Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas videoaulas. E essa aula está sendo postada no dia 13 de junho. Amanhã começa a Copa do Mundo da Rússia, 2018. E nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa estamos torcendo pela nossa seleção. Mais do que isso, estamos torcendo por você que assiste às nossas videoaulas. Nós que buscamos maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso ou vestibular. Então, já que você está aqui conosco, não perca nossas videoaulas, pois aqui o aprendizado se torna diversão. Esperamos que você seja o campeão da tua prova. Nós apostamos em você. Como eu já disse, nós estamos apostando em você. Quanto à seleção brasileira de futebol, não há como negar que ela vem de um grande vexame. Quando jogávamos em casa, mais exatamente no Mineirão, você assistiu? Imagino que sim, porque se você está se preparando para o vestibular, por exemplo, você deve ter pelo menos uns 15 anos. Então, se você tem 15 anos agora, é porque você já tinha 11 naquela época. Com 11 anos, já muita gente acompanha futebol. Então, é claro que você deve ter visto aquele grande vexame do futebol brasileiro, quando em pleno Mineirão o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Mas o que muita gente esqueceu foi o grande apagão que ocorreu na torcida brasileira já naquela Copa. E mesmo nesse ano, segundo uma matéria da revista Isto É, que foi publicada no dia 23 de maio, o único sinal de empolgação da torcida brasileira com a Copa é o sucesso de vendas do álbum de figurinhas. Desde a Copa do Mundo passada, o fato é que a nossa torcida estava apagada, justo na Copa que estava acontecendo aqui no Brasil. Antes da Copa começar, já se verificava o grande apagão da torcida brasileira. Para entendermos que apagão era esse, segue uma charge publicada na revista de domingo do jornal O Globo, no dia 8 de junho daquele ano, domingo, 4 dias antes da abertura da Copa do Mundo. Nessa charge, se você quiser, inclusive, você pode dar uma pausa para poder ler até o fim. Viram? Era assim mesmo que estava o povo brasileiro às vésperas da Copa. E uma pesquisa da Unicarioca revelou o seguinte, que no caso do Rio de Janeiro, havia pouco mais de metade dos cariocas torcendo pelo Brasil. A Unicarioca entrevistou 668 cariocas, dos quais 55% estavam torcendo pela seleção brasileira, 45% não estavam torcendo, porque 22% não gostavam de futebol, 23% achavam que havia preocupações mais importantes como saúde, educação, saneamento, etc. O fato é que foi um grande apagão da nossa torcida, não só por parte dos cariocas, mas também de todos os brasileiros. Por trás disso havia um fato entristecedor. O Brasil entregou uma infraestrutura improvisada para a Copa, que ia desde o estádio Itaquerão, onde ocorreu a abertura, estádio esse que estava sem cobertura. Isso ia até uma lista de queixas enormes do brasileiro contra a Copa. Resumindo, a organização da Copa havia atropelado direitos humanos, gastos excessivos com a Copa, superfaturamentos, desapropriações que fizeram as pessoas perderem a casa para a construção de estádios que, desde aquela época, eram elefantes brancos. Sem falar de algumas prioridades que foram esquecidas, como educação, saúde, saneamento, entre outras coisas. Tudo isso fez com que muitos brasileiros torcessem contra a própria seleção, justamente na Copa que estava acontecendo aqui no Brasil. Entre os brasileiros que estavam desanimados com a Copa, havia alguns que achavam que se o Brasil perdesse a Copa em casa,
acabaria de vez com a falsa sensação de que está tudo bem. E eles diziam que se o Brasil fosse campeão, iria fortalecer muito o governo. Viram isso? Até que ponto nós podemos dizer que o título de campeão fortaleceria um governo que 3 meses depois de uma lavada em dose dupla foi reeleito? E havia brasileiros que estavam torcendo contra o Brasil por motivações políticas, do tipo contribuir com a derrota de Dilma. Então, minha gente, esporte e política não se misturam. Então, sem querer defender os jogadores, vocês que estão estudando para um concurso ou para o vestibular, vocês têm toda uma torcida a seu favor. A torcida da tua família, a torcida dos teus amigos e, é sempre bom lembrar, a nossa torcida aqui do Aprenda a Língua Portuguesa. Mas a seleção brasileira na última Copa estava com a torcida apagada. Era muito brasileiro que estava torcendo contra. Ninguém consegue fazer uma coisa com tanta gente torcendo contra. Eu me lembro muito bem, eu assisti ao 7-1 na casa de um grande amigo meu. Depois voltei para casa e encontrei na internet uma bateria de piadas. O povo havia sido rápido para esculhambar o vexame, não é verdade? Eu mesmo me diverti tanto com as piadas que no dia seguinte parecia que eu estava feliz com o resultado. Segue agora uma seleção de algumas dessas piadas. Bem, e a crise do jeito que está tem feito muitos brasileiros ficarem sem ânimo para torcer. Mas o fato é que há muito tempo o futebol é o esporte mais popular não só do Brasil, como também no mundo inteiro. Como exemplo disso, vamos discutir uma questão do Enem. Segue um quadro. Enem 2016 é uma partida de futebol. A bandeira no estádio é um estandarte, a flâmula pendurada na parede do quarto, o distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não há garganta que não pare de berrar. No Brasil, além de um esporte de competição, o futebol é um meio de interação social que desperta paixão nas pessoas. No trecho da letra da canção, esse esporte é apresentado como uma A. Modalidade esportiva técnica. B. Forma de controle da violência. C. Um esporte organizado com regras. D. Elemento da identidade nacional. E. Fator de alienação social do povo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Agora nós vamos fazer um breve comentário para entender qual foi o teu erro, se é que você errou. E eu te peço que você não se culpe pelo teu erro, apenas avalie o que te levou a errar. Mantenha a garra de um jogador campeão na hora da tua prova. Por que o gabarito é a letra D? Porque é a única alternativa que responde a pergunta do enunciado. Como o esporte, o futebol é apresentado no texto. Bandeira no estádio, flâmula na parede do quarto, entre outras coisas, tudo isso reflete uma identidade cultural do Brasil.
As alternativas incorretas cometem todas o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes do texto. Numa prova de interpretação de textos, é importante que você deixe a opinião do autor prevalecer sobre a tua, porque você vai ter que responder a questão de acordo com o texto. Então, qualquer uma das outras alternativas, além da letra D, se referem a ideias que podem até serem reais. Você pode até concordar, mas são ideias que não estão presentes no texto. A única alternativa que se refere a uma ideia presente no texto é a letra D. Essa aula foi a primeira especial da Copa do Mundo. A próxima aula será a segunda dessas aulas especiais e será postada no dia 17 de junho. Ou seja, domingo, quando à tarde o Brasil vai enfrentar a Suíça na Copa do Mundo. Mas a nossa videoaula vai ser postada ainda de manhã. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos inscrevam para dizer como vocês saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde estamos errando e para isso nós contamos com a tua ajuda. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre os nossos videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar cada um de vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.